Já finalizamos o fundo da bolsa. Agora, a gente vai subir o corpo da bolsa, tá? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito, localizar o primeiro ponto, puxando aqui o fiozinho. Esse que se mexe é onde a gente vai iniciar a carreira, tá? Eu vou largar o fio reserva e vou trabalhar com o fio do novelo. E aí, aqui nessa parte, nós vamos trabalhar só essas alcinhas de trás, tá bom? Tem essa alcinha que forma um V, aí a gente vai pegar só essas alcinhas aqui de trás nessa carreira, tá bom? Então, eu vou puxar o fio do novelo, eu vou fazer a primeira correntinha, lembrando que essa corrente já conta como o primeiro ponto, tá? E aí, aqui nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, a gente não vai mais trabalhar nenhum aumento, vai ser um ponto para cada ponto de base. Então, vou fazer 1, vou fazer 2, 3, e aí eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base, tá? E aí, vai ter um total de 42 pontos. Finalizamos a carreira. E aí, agora, no último ponto, nós vamos fazer aqui, né, deixar as duas laçadinhas. Eu vou largar o fio que vem do novelo e vou pegar o fio reserva. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tem feito. Vou pegar o fio reserva, eu vou puxar ele para fechar o ponto. E aí, eu vou puxar ele todinho até o final. Vou arrumar aqui o pontinho. E aí, eu vou pular o primeiro ponto e vou vir no segundo. Venho por trás do ponto, né? Puxo o fio reserva lá para trás. Vou procurar da onde o fio tá saindo. Ele tá saindo aqui no meio dessas duas laçadas. E aí, eu vou introduzir a agulha aqui atrás, nas duas alcinhas. E aí, eu vou puxar o fio reserva novamente todo lá para trás. Eu vou ajustar o ponto para que ele fique igual aos outros. Vou arrumar o trabalho, já vou aqui curvando o corpo para já ir moldando a bolsa. E aí, novamente, eu vou localizar o primeiro ponto e aqui a gente vai começar a trabalhar os pontos alternados, que é o ponto baixo normal e o ponto baixo alongado. Aqui a gente já não pega mais no centro do ponto, a gente vai pegar as alcinhas. E aí, a gente localizou o primeiro ponto. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas, tá? Não é no meio, é embaixo das duas alcinhas, como a gente faz normalmente. Puxa a laçada e faz a primeira correntinha. Essa primeira corrente já conta como o primeiro ponto da carreira. E aí, eu venho aqui pro lado. Eu vou colocar a agulha no pé do ponto do lado para eu fazer o ponto baixo alongado. Fiz o primeiro, né? Vou aqui pro lado, em vez de eu pegar e colocar a agulha aqui nas duas laçadinhas, eu vou para baixo aqui no pezinho dele. E aí, eu introduzo a minha agulha aqui. Vou colocar a agulha no pé do ponto, vou puxar a laçada e fico com duas. Normal, como a gente faz o ponto baixo, só que aqui a gente vai alongar ele para que ele fique com esse detalhe. E aí, eu venho para o ponto seguinte e coloco a agulha embaixo das duas laçadinhas, aqui normal, e puxo o ponto baixo pequenininho. Eu vou para o ponto do lado, visualizo aqui o pezinho dele. E aí, ao invés de eu colocar aqui nas duas laçadas, eu vou lá embaixo, no pezinho dele, alongo o ponto para que ele fique assim. E aí, eu fecho o ponto baixo. E aí, ele vai ficar com esse designer aqui, um ponto baixo alongado e um pequenininho. E aí, a gente vai fazer assim ao longo da carreira toda, sempre alternando os pontos. Um ponto baixo pequeno, que é um ponto baixo normal, e o ponto do lado a gente vai fazer alongado. Finalizamos a primeira carreira.
E aí, no último ponto, a gente vai trabalhar com o fio reserva, né? Aqui, detalhe, nós começamos com um ponto baixo pequeno, que foi a primeira corrente, certo? E aí, o ponto seguinte é o alongado. Se eu começo com um ponto baixo pequeno, o último ponto da carreira tem que ser um ponto baixo alongado, tá? E aí, eu vou vir aqui no pezinho do ponto. Então, esse aqui é meu último ponto, vou trabalhar ele aqui. Então, eu vou colocar ele aqui no pé do ponto baixo e vou fazer alongado. Fiquei com as duas laçadas. Eu vou largar o fio do novelo e vou pegar o fio reserva. Vou puxar ele, vou fechar o ponto e puxar o fio todo. Arrumo aqui o ponto e aí eu vou pular o primeiro e venho no segundo. Eu vou colocar a agulha de trás para frente, por baixo das duas alcinhas. E vou puxar o fio reserva lá para trás. Eu vou localizar, né, de onde o fio tá saindo. E vou colocar a agulha aqui por trás, nas duas alcinhas. E aí, eu vou puxar o fio reserva novamente, todo lá para trás. Arrumo o ponto para que ele fique, para que o acabamento fique igual aos outros. Vou ajustando aqui o corpo da bolsa, eu sempre tenho que ir moldando ele. E aí, ele fica assim, ó, um ponto baixo alongado e um ponto baixo pequeno. É esse desenho que a gente tem que subir na nossa bolsa. Então, a gente vai começar aqui a próxima carreira, tá? Nós vamos localizar o ponto, ver qual é o primeiro ponto, que é esse aqui. E aí, agora eu vou começar com um ponto alongado. Então, essa primeira correntinha vai ser alongada, eu vou pegar lá no pezinho do ponto. E aí, o próximo ponto é um ponto baixo pequeno. E agora eu vou alternar, né, nessa carreira. Eu comecei com um alongado, então aonde for um ponto baixo pequeno vai ser um alongado. E aonde for um alongado na carreira anterior vai ser um pequeno. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo alongado. E no ponto do lado, um ponto baixo pequeno. E vai ser assim até o final da carreira. Nós vamos subir 13 carreiras fazendo desse mesmo jeito, tá? Sempre alternando os pontos. Chegou no último ponto, vamos usar o fio reserva e fazer o fechamento do mesmo jeito.